Deputado Wanderlei Loubet, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Giro Notícias, na Rádio Hora com o Gino Rondon. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa né? Tarde, deputado. Boa tarde, Gino Rondon, boa tarde, Marcelo Nunes, boa tarde todos os ouvintes do programa Giro de Notícias, aqui da Rádio Hora FM. É uma satisfação poder estar tendo a oportunidade de voltar aqui e estar falando com seu público, com seus ouvintes, e é um orgulho muito grande, até porque a gente tem o maior respeito, o maior carinho, né, tanto pelo Luciano Rodrigues, que é o diretor-geral, e também com o Arthur Mário, que está sempre aqui e é um grande amigo meu. Que bom. Vamos só saber do tempo com Alex Nantes e já voltamos para falar do partido, do PT, das suas ações em Mato Grosso do Sul, em Brasília, como deputado federal. Alex. Boa tarde, Gino. Boa tarde a todos. A previsão é da tarde continuar ensolarada em Campo Grande, com a máxima chegando aos 31 graus. Na região sul do estado e no Pantanal é esperado pancadas de chuva com a máxima de 31. Na região do Bolsão, divisa para São Paulo, ali em Três Lagoas, o dia vai continuar com o sol e a máxima é de 30 graus. Agora em Campo Grande está fazendo 31 graus. Esses dados foram levantados pelo Clima Tempo. É com você, Gino. Ok, Alex Nantes, 12 horas 35 minutos. Deputado Wanderlei Loubet, como é que está o PT em Mato Grosso do Sul, depois das últimas eleições, dos últimos resultados, fazendo um balanço do partido para a gente entrar em outros assuntos. Marcelo Nunes também participando do bate-papo aqui com o deputado Wanderlei Loubet no Giro Notícias, na Rádio Hora. Ô Gino, o PT, assim, estamos animados, todo mundo sabe, vocês sabem que o ano passado foi talvez uma das eleições mais difíceis para nós, né? Pelo cenário político, a nossa principal liderança presa, né? Nós entendemos e temos a convicção que o presidente Lula é um preso político, não cometeu crime, mas está preso. Com tudo isso, nós enfrentamos uma eleição, tanto a nível nacional, o resultado, podemos falar que foi muito, saímos dessas eleições, aqueles que achavam que nós íamos ser derrotado, triturado, né? Ou seja, que o PT acabaria, pelo contrário. Nós fizemos 47%, quase 48% dos votos para presidente da República com Haddad no segundo turno. Fizemos a maior bancada, 57 deputados, 4 governadores, então saímos fortalecidos, né, com todas as dificuldades que nós enfrentamos. Este ano a gente está se organizando, temos agora o nosso congresso, o encontro, renovação de direção, estamos trabalhando, só para você ter uma ideia, de fevereiro da posse do 5º mandato que eu assumi, eu já visitei 58 municípios até esse último final de semana. E a gente sente um clima, né? As pessoas, como todo mundo, muito preocupada com o cenário nacional. Tinha uma expectativa muito grande com o novo governo, do governo Bolsonaro, né? Há um descompasso e, assim, uma desarticulação dentro do governo, que eu falava, para onde eu tenho passado, eu tenho falado que nem precisa de oposição, né? Assim, porque o problema não é que ele vá resolver ou estivesse resolvendo, Gino, todos os problemas, mas tinha que sinalizar. Você não vê até agora absolutamente nada. E estou falando assim, não é eu que estou, porque sou da oposição. Você pega os produtores chateados, os empresários chateados, o desemprego aumentando, né? Até esse dia, dando uma entrevista, meu irmão falou, mas vocês, tal, a situação era delicada. Eu falei, o Lula pegou essa situação delicada em 2002. Mas o que o Lula fez naquela época? Eu falei, o dólar estava quase 4, o risco Brasil lá em cima, né? A dívida externa nossa, né? A inflação já galopando, né? Ou seja, né? As pessoas, desemprego altíssimo. Ele pegou, colocou um cara de mercado no Banco Central, que foi o Meirelles, e colocou do outro lado um que foi avalista político dele no Ministério da Fazenda, que era o Palocci, né? Chamou a bancada e a base, constituiu uma base, né, com o PMDB que não estava, tal,
construiu uma maioria e foi fazendo. Quem conseguiu mexer na Previdência foi na época dele. Né, que ainda nos dá hoje um fôlego. Mas até corte na educação ele fez. Exatamente, contingenciamento, mas aumentou. Né? O que nós fizemos depois? Criamos 17 novas universidades, mais de 100, cento e poucos institutos federais, mas o que ele fez que é o correto, que a gente não vê no governo do Bolsonaro? Né? Quando ele fez isso, primeira coisa, chamou os movimentos sociais. Qual que era a grande reivindicação naquele momento dos sindicatos? Né? Era que o salário mínimo era $86, o sonho era chegar a 100, né? Ou seja, fez uma política de valorização, de crescimento, do aumento do salário mínimo acima da inflação, pegou o consignado, deu crédito a juro lá embaixo, né? Que era uma luta que a Febraban não queria fazer. Não liberava. Né? Não liberava, né? E foi fazendo a transição. Né? Manteve o Meirelles em cima, não mexeu na macroeconomia, né? da questão do plano real. E aí, o mais importante isso, Gino? E foi dando renda na base da pirâmide. Isso permitiu às pessoas, e aí lançou os programas, o PAC de investimento na cidade, o Minha Casa Minha Vida, ou seja, isso foi gerando empregos, tanto é que nós vivemos um período de pleno emprego, né? com um índice de desempregado que é considerado pleno emprego, natural e normal. Né? E isso mudou, e a gente não vê isso agora. A inflação... O reajuste do salário mínimo agora no governo Bolsonaro foi de 1,24% real. Segundo os analistas, há 2 anos não acontecia. Isso saiu uma pesquisa hoje da Fundação Getúlio Vargas, mostrando que esse reajuste dado por ele, de 998 foi um reajuste real, realmente, pelo menos a Fundação Getúlio Vargas. Estou falando, os índices que nós temos lá do Diese, do coisa, nem a recuperação total da inflação. Né? Ou seja, você acabou de falar, 6% a carne acabou de subir. Né? Ou seja, o que eu acho? Mas isso tudo, eu acho que assim, ele não tem, e ele foi 20 e poucos anos deputado, né? Não tem uma articulação lá. Eu até brincava que ele tem a sorte que tem um liberal convicto, que é um cara decente, nos preside lá o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né, que quer fazer as reformas. Mas da forma dele. Mas volta e meia, né, ele não se apresenta, ele fala da velha política e ao mesmo tempo agora está falando assim em 40 milhões para cada deputado. Então não adianta bravata. Quando o cara termina as eleições, o cara tem que baixar as armas, parar de tuitar, chamar para o entendimento para o país, acho que tem clima para isso. Né? E estava legitimado com uma votação expressiva, né? E a gente não vê isso. Então aí fica batendo cabeça. Esse último episódio da última semana no Ministério da Educação, os líderes dele foi lá falar com ele ligou para o ministro da Educação, o ministro da Educação mandando suspender os cortes, né, a coisa. O ministro da Educação liga para o Guedes, ministro da Fazenda, o Guedes não aceita. Né? Aí o cara anunciou, a líder vai logo em seguida na tribuna e fala que não era verdade. Né? Aí, falta essa comunicação. Essa interlocução dentro da base dele. E o tempo vai passando. Né? Mas é pouco tempo ainda, mas a lua de mel é curta. Né? Assim, então a gente percebe que não precisa nem da oposição. Acho que essa reforma da Previdência, se você me disser, como falou o Garbas esse dia numa entrevista e lá na Assembleia Legislativa, me apontar um aspecto positivo nela, a não ser, né, atender os bancos nessa coisa da capitalização, que está aqui do lado, vai aqui no Chile ver como é que estão os velhinhos lá, os aposentados, o maior índice de suicídio. Né? Porque o que acontece, Gino, Marcelo? Né? Você pode falar, precisa de uma reforma da Previdência? Todos nós achamos, o nosso candidato falava, eu via coisa, mas esse modelo não nos serve. Não serve porque não ataca o outro lado. Não ataca o outro lado. O que acontece? Ela pega trabalhador rural, mulheres, né,
a maioria dos servidores não pega os As privilegiados. Forças Armadas, né? também pega Não as Forças Armadas. Né? Mas ainda, eles falam em atacar privilégio, mas nessa reforma deles, nem ataque aos privilégios eles atacam. Mas né? e a do os Rodrigo mais. Maia? Não, agora o Rodrigo, sabendo que o governo vai ser derrotado com esse projeto, para não perder o dedo, o braço, a mão, está tentando dar os anéis. Uma nova feita por eles lá, né? Para apontar, até porque a reforma da Previdência, cá entre nós, ela não resolve o problema, ela aponta, ela sinaliza para 20, 30 anos, ela sinaliza para o mercado, para o cara trazer e fazer os investimentos. Né? Porque eu estava falando, você quer ver um negócio, Marcelo? E o Haddad falou muito isso numa reunião conosco. Todo mundo tinha uma expectativa do governo Bolsonaro e ele ganhou com um discurso liberal. Né? O Brasil tem um espaço para um governo liberal. Por quê? O Brasil é o único país aqui da América do Sul ainda, né, que não vendeu seus ativos, ou vendeu muito pouco. E se você pegar a história desde o Sarney, né, com exceção de algumas empresas que foram privatizadas, o resto tudo nós temos um monte de ativo. Então, a expectativa que se tinha, ele botou gente no mercado, né, em todas essas grandes empresas, que as pessoas iam dar um ajuste, vender, fazer um colchão, chamar o capital internacional, ou seja, os fundos internacionais, as multinacionais, lançar um grande programa de infraestrutura e investimento, falar que o PT era incompetente, que era isso e que aquilo, né? E ia sobreviver por talvez mais 4 anos. E é o que o Guedes aponta. Só que o que ele fala não está conectado com aquilo que a gente vê na política, porque sem o apoio, sem aprovar essas medidas, você não consegue nem implementar nem isso. Não consegue. Então eu vejo que essa que é a grande dificuldade do governo Bolsonaro. Para o povo, o deputado Vander Lobeck está aqui no Giro Notícias, na Rádio Hora com o Gino Rondon, 12h45. O que vai influenciar no bolso do brasileiro? Que a gente discute num nível mais elevado, porque é preciso, porque não é, porque está errado e tal. O que vai representar para o povo que está ouvindo o programa, que está acompanhando aqui o deputado Vander Lobeck? O que vai beneficiar o povo em si? Eu acho que o que se tinha expectativa, para beneficiar o povo, precisa melhorar a renda, tem que fazer o seguinte, melhorar a renda, melhorar rapidamente uma política, e o governo tem que ser o comandante, o indutor disso, da questão da geração de emprego. Nós estamos com quase 14 milhões. E só para relembrar nossas memórias, que eu falava lá esses dias, você pega, venderam aqui que a reforma trabalhista ia resolver o problema do desemprego. É a precarização e está acontecendo. Eu tenho uma filha que é engenheira, ela está na iniciativa privada, né? Ela comanda 200 trabalhadores, né? Como engenheira de produção, né? Ela, vou dar um exemplo, se tivesse pela CLT e rasgaram a CLT, ela ia ganhar uns 11 mil reais, que é o piso. Ela ganha 5, desses 5, através de PJ, ela não tem 13º, não tem férias, ou seja, você tem que pegar esses 5, paga contador, ou seja, sobra 3.500, né? E isso é precarização. Como é que você quer que uma pessoa, um jovem recém-formado, né, que se dedicou ganhando um salário desse, possa fazer a economia bombar? Para a economia bombar, as pessoas têm que ter renda. Aquilo que nós fizemos na época, tiramos 30 milhões não tinha renda nenhuma, né? Mais 20 milhões foram incorporados à nova classe média. Essas pessoas que tinham sua motinha comprou seu carro, quem tinha sua bicicleta comprou sua moto. Consumismo, né? realmente. Ou seja, né, passaram a consumir os bens de consumo aí, tal, eletrodoméstico. Isso fez toda a cadeia, injetar toda a cadeia, gerou emprego, melhorou. O Delfim, que é um liberal, né, nós sabemos, ele fala uma coisa: o Lula me ensinou um negócio que eu sempre defendi, que tinha que esperar o bolo crescer para dividir, ou seja, que a economia tinha que crescer para depois você distribuir renda. O Lula fez o contrário, fez a economia ir crescendo e foi distribuindo, isso acelerou o processo. E onde que ele errou, deputado? Por que ele está preso? O Lula está preso, indiscutivelmente, porque todo mundo sabia que ele ganharia as eleições. Pega o processo, nenhum processo foi tão rápido como o dele. Houve, estou falando assim, cada vez... E o Moro recebeu o prêmio depois, que é o ministério. Onde já se viu, em qual lugar do mundo, que um juiz, depois de dar uma decisão, de articular todo, você pega, mas teve um grau superior o TRF.
todas as decisões, a mesma pena, não teve nem diferença entre os desembargadores. Aumentou, muito né? bem Aumentou, orquestrado. Porto Alegre Exato, aumentou. agora o 12, STJ diminuiu. É. Ou seja, era para tirar ele, porque sabia que ele ganhava as eleições. E o Temer está preso também? Temer Foi saiu preso, agora, saiu, né? mas Saiu foi até preso. agora, tô falando assim, né? Eu tenho nada, não tem por que defender Temer, né? Até agora, nem o processo dele, nem transitou em julgado, e nem foi transitado e julgado. Então, há um exagero que precisa ser... E o Congresso vai ter que ter coragem de debater e discutir isso. Sabe por quê? Porque isso interfere no resultado eleitoral, ou seja, na própria democracia. E ano que vem Acho nós que temos juízes ganham, são vitalício, né? Não pode se meter em tudo, né? Tem que julgar dentro daquilo que está no processo. Hoje a gente vê mais eles querendo... se afasta, disputa eleição. Disputa eleição, é legítimo isso. O que não pode é, às vezes, uma medida dessa interfere no resultado da eleição ou faz o jogo. Como fez, que recebeu o coroamento de tudo isso, virou ministro. E agora, tanto é que agora o Bolsonaro está com dificuldade de tirá-lo, né? Que já está prometendo que vai cumprir com ele para ele ser ministro do Supremo. Mas as ações deles não seriam positivas para o Brasil? Eu acho que ninguém questiona isso. Eu acho que as pessoas... Só o Congresso que não quer aprovar. Não. Você está falando das medidas deles? Do Algumas são governo, interessantes. Da Justiça, do Moro. Algumas são importantes. Rio de Janeiro diminuiu tudo. Estava vendo uma pesquisa hoje apresentada. Tudo. Diminuiu o índice de assassinatos, de morte por parte dos militares. A única coisa que permaneceu igual foi assalto em ônibus e para pedestres. O resto diminuiu tudo. Quer dizer, a ação do governador lá, que inclusive é favorável ao Bolsonaro, né? Pegou com o índice, dois fuzis por dia foram tirados da mão dos bandidos de janeiro até agora. 2 fuzis por dia. Mas do outro lado... Aqui em Mato Grosso do Sul, o coronel Acosta vai fazer amanhã um balanço. Ele vai apresentar para a imprensa, onde ele apresentou aqui no Giro Notícias, né, Marcelo? Semana passada, onde o índice de violência também caiu em Mato Grosso do Sul. Gino, mas não é armando mais as pessoas. Pelo contrário, você vai ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mas foi o bandido que estava armado, não, dava pavor, dava... Não é. Ô, Gino, nós vivemos uma... Você acha que vai... Você vai ver o que vai acontecer. Tomara. Mas não é isso. Você acha que um menino de 8, 10 anos, se você não tentar mudar a vida dele... Tem que dar trabalho, tem que dar educação. Você pega lá na favela. Evidentemente, esse primeiro momento, um ataque nisso aí de acompanhamento do coisa. Se você pegar a época que o governo fez aquelas ações nas favelas do Rio, foi lá para baixo. A Suíça? Entendeu? Eu Marcelo, acho só... A Suíça, inclusive, faz uma campanha violenta contra o armamento, viu? Mas a Suíça é um paísinho. Lá tem educação. Que exatamente. Nós Imagina, Marcelo, não é eu que estou falando, são os especialistas. Você armar todo mundo não vai dar sensação de segurança. Mas eu vou... eu não sou especialista, mas tenho olhado os números. E assim, os especialistas falando, é muito maior você combater e desarmar do que você armar. Porque as pessoas acham que tendo uma arma em casa, ela vai resolver. Quando o cara vem para matar... armado. Eu não acredito. Esse que é o problema. Eu não acredito. Vamos aos comerciais, 12h52, rapidinho. Eu sou absolutamente contra. Tá? Só um minutinho. Vai lá, Ronei. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Universo dos Fogões, loja especializada em fogões, conexões e assistência técnica. Venha conferir o que há de mais moderno em fogões e conexões. Na Universo dos Fogões, você encontra variedades para sua cozinha. Forno elétrico, coifa, conexões, fogões residenciais, semi-industrial e industrial. Universo dos Fogões em 2 endereços. Rua 14 de julho, 2941. E a nova loja na Rua Marechal Rondon, número 10. 3044-0023. 3044-0024. Universo dos Fogões, completando sua cozinha. A Rádio Hora quer ouvir você. Mande seu zap ou SMS para 99911-9689. Mande agora. 99911-9689. Rádio Hora.
92 FM. Rádio Hora. A lâmpada do poste queimou? Tem buracos na rua? O semáforo parou? Se seu bairro precisa de melhorias, acesse câmara.ms.gov.br/reivindicações. Fale com os vereadores e faça valer seu papel de cidadão. Com apenas um clique, você faz as suas solicitações. Participe. A Câmara trabalha em sintonia com o cidadão. A Casa de Leis te representa e leva seu pedido junto ao poder público. A Câmara dá voz a você. Vem pra casa. Câmara Municipal de Campo Grande. Todas as segundas, 9 da noite, o programa Hora da Santidade. 92 FM. Rádio Hora. Sua mãe merece o melhor e você merece economizar. Na Espásio Móveis, todos os dias é Dia das Mães. Confira as ofertas do mês de maio. Conjunto de mesa Fascinari 6 cadeiras por R$ 1.449 à vista ou 10 de R$ 169. Guarda-roupas Pérola R$ 698 à vista ou 10 de R$ 79. Espásio Móveis, com 3 lojas em Campo Grande. WhatsApp 99807-1076. Siga no Instagram @Espásio Móveis. Para quem ora e adora a toda hora. Rádio Hora. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas e 54 minutos. Teve a virada cultural em São Paulo nesse final de semana. Eu já tive a oportunidade de participar uma lá em São Paulo, muito bacana. Gastronomia, música, cultura, tudo mais. E na madrugada de domingo para segunda, o El Chan fez uma apresentação lá em São Paulo e depois ele saiu andando pela Rua da Consolação, bem no centro de São Paulo, e foi atacado por 2 casais armados. Na hora do assalto, empurraram o compadre Washington, que é o vocalista do grupo El Chan. Ele caiu, bateu a cabeça e foi levado para o hospital. A assessoria de imprensa do hospital diz que ele está em observação, que seu quadro é estável. Infelizmente, uma ação dessa, uma atitude dessa, não tira o brilho do evento, mas deixa sequelas. 12 horas e 55 minutos, ano que vem, ano de eleição. O deputado Vander Lobel, nosso convidado aqui no Giro Notícias na Rádio Hora. Marcelo Nunes também participando. Eleição ano que vem, deputado. PT lança candidatura própria, como é que o senhor analisa, como é que o partido, como é que tem conversado? Veja bem, Gino, nós historicamente sempre tivemos candidatos a prefeito aqui em Campo Grande. Se você pegar em 85, nós saímos com o Jandira, quando foi a primeira eleição depois da redemocratização. Em todas elas, depois de 88, que teve eleição, todas. Acho que o primeiro turno é o espaço para o partido poder falar das suas propostas, se apresentar para o seu eleitorado e para ganhar público. Uhum. Então nós sempre tivemos, tanto para governador como para prefeito. Nós devemos, eu particularmente defendo que a gente tenha candidato a prefeito. Agora não tem mais aliança na proporcional, né? Cada partido vai ter que ter sua chapa de vereadores, ou seja, o PT vai disputar. Acho que o cenário já é bem melhor do que foi o ano passado, e nós queremos e vamos participar. Acho que o PT tem condições. Nós estamos fazendo um trabalho já discutindo, tive no CDL, né, sobre a questão, levantando os dados da cidade, principalmente do comércio, que é uma fonte geradora de emprego e é a maior receita do ICMS para o Estado, e isso consequentemente para o município. E passou um período de crise com essa reforma lá da 14. Ali, exatamente, né? E assim, preparar um programa, nós vamos ter candidato, e aí o segundo turno, você está aberto. Se nós formos, eu acho que essa eleição de 2020, ela vai ser muito parecida, na minha opinião, com 96. É uma eleição de 2 turnos. O histórico aqui, ultimamente, é difícil você juntar todo mundo no primeiro turno, né? Evidentemente que, em tese, quem está com a prefeitura na mão, Marquinhos, deve ir para o segundo turno, ver quem que vai com ele. A disputa vai ser quem que vai com ele. Quem serão os nomes do PT hoje? Eu acho que o PT tem 2 nomes. O Pedro Kemp e o Zeca. E o Zeca? Seria que o Zeca encararia isso ou não? Não, eu não sei se o Zeca encararia. O Zeca está cumprindo uma missão de presidente estadual do PT. Correu o estado todo, apoiar o Zeca tem uma virtude.
vereadores. Se o cavalo passar arriado, ele monta. Ele não é um cara de recuar, Encana. né? Já deu suas contribuições, tal, mas nós não podemos descartar. Por quê? Essa eleição, quem tiver 25% dos votos vai para o segundo turno. Muito, por isso que eu falo que ela é muito parecida com 96. Em 96 ninguém acreditava no Zeca e no André. Né? Na época, não sei se vocês devem se recordar, estava o Levi Dias lá na frente e o Nelson Trade, pai, finado, né? Muito bem posicionado. Né? Nós, o André, saiu um quadro de vários candidatos, Rondon, né? Naquela época Alberto era Rondon, deputado estadual, estava surgindo e tal. E acabou indo o Zeca em primeiro e o André em segundo, e depois daquela eleição, aquele episódio do segundo turno. Tem o juiz Odilon também. Tem o Odilon, né? Tem o Harfuch aí, também, né? Que saiu bem eleitoralmente. Teria. Né? O PSL deve ter candidatura própria, é natural, o partido do presidente, né? Tá querendo se consolidar. PSDB também. Então, não tem como, deve ser um quadro pulverizado e uma eleição de 2 turnos. Aí no segundo turno... Né? Segundo turno aí, quem for, né, vai fazer suas alianças. E eu falo com maior tranquilidade. O PT teria chance. Eu acho que o PT, ele tem 20, quem viu essa última pesquisa do Ibope, eu gosto muito, gosto muito de avaliar as pesquisas com pesquisas sólidas. Né? O PT, nessa última pesquisa do Ibope, já está com 16% de preferência partidária no Brasil. Sabe o que é isso? Ou seja, nós recuperamos muito isso. Né? É evidente que temos rejeição, claro que temos, mas para ir para o segundo turno você precisa de 25. Então, se você botar um candidato que já consiga atrair esses simpatizantes da sigla, você já começa com 10, 12%. É que todo mundo falava, haja visto Humberto, qualquer pesquisa botar ele com 2%, 3%. A hora que abriu as urnas, apareceu com 10%, junto com o Mock, que era presidente da Câmara, da Assembleia. Né? Ou seja, eu acho que nós temos condições de retomar essa coisa de disputar os 20%, 23%, 25%, e dependendo do momento, na reta final, a gente pode ir para o segundo turno sem dúvida nenhuma. E fazer uma grande bancada de 4, 5 vereadores. Deputado, o deputado, aliás, uma das lideranças do PSDB, hoje presidente do partido, o Sérgio de Paula, ele concedeu entrevista recentemente aqui na Rádio Hora, no programa do Arthur Mário, e ele destacava a importância do PT, do seu apoio, do apoio do deputado Zeca do PT, à reeleição do governador Reinaldo Azambuja no segundo tempo. E ele destacou que a participação de vocês, no caso das lideranças do PT, foi determinante para a vitória. A pergunta é, qual é o grau de aproximação hoje do PT com o PSDB? Não, primeiro... provavelmente nós não vamos ter nenhum impedimento de fazermos aliança nas eleições do ano que vem com o PSDB. Né? E nós não vamos ter. Segundo, o que nos levou, eu sou daqueles que não gostam de pregar voto nulo. Né? Respeito, não é meu jeito de fazer política, meu perfil. Ficaram 2. Né? O Reinaldo, institucionalmente, foi um governador que fizemos grandes parcerias na agricultura familiar para atender as comunidades indígenas. Cada R$1 que eu e o Zeca colocamos, ele colocou 1, ele honrou conosco. E foi um gesto. No chão nós apoiamos. O PT até não tirou apoio aberto. E com certeza esse nosso apoio foi determinante. Tem urnas lá em Amambai, que me mandaram, por exemplo, na aldeia. Duas urnas da aldeia que eu vi lá. Uma teve 273 votos que votaram. O Haddad teve 273. Bolsonaro não teve nenhum. Pode pegar, isso que eu estou falando. O Reinaldo fez 251. O juiz fez 10. E o resto anulou voto. Ou seja, mostra o vínculo. Se você pegar em Dourados, principalmente nesse eleitorado, que a gente tem uma identidade muito forte, né? Nós demos a ele, e ele tem mapeado isso, por isso que ele fala isso, porque a diferença foi 60 mil votos. 28 foi aqui em Campo Grande, né? E 32 mil votos foi no interior. Então a gente teve uma participação muito, assim, no sentido de ter ajudado. Né? Foi pequena a diferença para o foi muito pequena, claro que até porque, né, se nós nos calássemos, né, a tendência era ir para o PDT, porque o PDT sempre foi um aliado histórico, mas a gente entendia naquele momento, pela circunstância, né, que era melhor o Reinaldo do que que o juiz.
Nós não 1h, 2 minutos, autorizado pela direção, continuar mais alguns minutos, aproveitando a presença do deputado Vander Lobete aqui no Giro Notícias. Marcelo. Não, eu quero voltar rapidamente, eu quero ir um pouquinho para o quadro nacional. Rapidamente. Nós entrevistamos hoje pela manhã a senadora Soraya Tronic. E ela fez duras críticas ao DEM, que é o partido aliado. Ela disse o seguinte, que o PSL, o governo, está sendo traído pelo DEM. O DEM não está cumprindo o que foi combinado. A pergunta é, você que está lá dentro do Congresso Nacional, até que ponto, na sua avaliação, isso realmente tem fundamento? E se tem fundamento, até que ponto isso pode contribuir ou favorecer, de alguma forma, a esquerda nas votações? E você disse o seguinte, que o projeto que visa a reforma da Previdência vai ser derrotado, você disse. É o do Maia que deve passar o do Congresso. E você acredita que isso pode contribuir para a derrota desse projeto? Ou seja, esse projeto não vai passar por causa disso? Tem fundamento essa informação? Marcelo, deixa eu te falar. Eu acho que se perder o DEM, aí que o governo se perde por completo. Mas a senadora Soraya falou isso aqui amanhã no programa. Eu, se tivesse, assim, quem sou eu? Não cabe a mim, sou de oposição. Mas nós passamos por isso lá atrás. Ninguém governa sem o Congresso. A não ser se queira fechar o Congresso. Aí é outra história. Né? Mas precisa construir uma maioria. Se ele perder o DEM, que tem a presidência da casa, dificulta muito mais para ele. O que o Rodrigo Maia fala, e ele é a favor da reforma da Previdência, é que o governo precisa chamar e discutir e apontar, consolidar sua base. E aí não é ele, presidente, que tem que fazer, é a Casa Civil. Como que vai ser a relação dele com o PMDB? Como é que vai ser a relação dele com o Centrão? Né? Porque você vai passar... o Congresso é a média do povo brasileiro. E não adianta, eu falava, lá uma boa parte, são poucos, ou minoria, os que têm voto de opinião. Os caras, na sua maioria lá, o que os caras querem? Eu quero recurso para atender minha prefeitura lá do interior. E aí eu voto. Né? E é isso. E aí, ele está nessa contradição. Né? Ao mesmo tempo que ele fala que ele quer acabar com a velha, já falou que quer dar 40 milhões. E pode ter certeza que o rombo vai ser muito maior. Porque o Centrão joga pesado. Né? Derrotou ele naquela votação, sinalizou levando o ministro para o plenário. Nunca eu tinha, acho que vi uma vez só um ministro ir no plenário, né? Ser convocado. Exatamente, foi convocado para o plenário, geralmente é na comissão. Né? Então você percebe que está muito desarrumado. Agora, aí cabe ao Onix, então, eu acho que para nós, o que eu vejo? Né? Não cabe nós. Eu acho interessante, eu tenho uma boa relação tanto com a Tereza Cristina como com o Mandetta. Acho que eles, como ministro, por si só tem que olhar o Brasil todo, mas claro, por ser daqui, vai dar uma olhada de uma forma diferente aqui na área da saúde do Mato Grosso do Sul, na área da agricultura, seja ele da agricultura do agronegócio, escala, ou do agronegócio, ou da agricultura familiar. Então eu acho que isso nos ajuda. Para nós é ótimo. Agora, eu não acredito que ele vá romper com o DEM. O Onix Lorenzoni, então, que está pecando nessa articulação como responsável pela Casa Civil? Eu acho que o Onix é um cara que não tem experiência. Né? Nós vivemos isso lá atrás com a Edeli. Né? Esse cargo tem que ter paciência em receber deputado. Né? E não é fácil. Né? Até porque o presidente... Às vezes o presidente não gosta muito de estar atendendo. Então você tem que ter um suporte. Né? Eu fui chefe da Casa Civil do Zeca, não é diferente, só que aqui é 24. Né? O Zeca me autorizava e eu que fazia todas as tratativas com os deputados. Né? Então tem uns que gostam mais de atender deputado, tem outros deputados. Que... Lá são 500 e pouco. Então você tem que ter, mas só tem uma estrutura muito maior. E poucos senadores, né? Agora, eu acho que o DEM ainda é o partido importantíssimo para ele tentar construir uma base para tentar aprovar suas medidas e as suas matérias naquela casa. Marcelo. Então, você não acredita nessa possibilidade, então, de um distanciamento do DEM? O que pode levar o DEM a se distanciar do PSL? O que pode estar por trás disso?
Eu não acredito. Tem gente falando em impeachment, Não, eu acho que isso aí, pelo menos para nós, não está na nossa ordem do dia. Nós queremos e não vamos cometer esse erro que o PMDB e o PSDB cometeu conosco. Eu até brinquei lá antes de ontem numa entrevista dizendo o seguinte: nós vamos estar defendendo, com relação à reforma, não vamos aceitar nenhum direito a menos, que tire direito, que avançar, vamos discutir. Né? Queremos que banco pague, que combata a sonegação. Né? O Garbas falava um negócio interessante nesse negócio da reforma da Previdência. Eu fui bancário e eu sempre usei isso como exemplo. E ele só me confirmou essa minha tese. Ele falou, eu fui sindicalista na década de 85 a 89. Naquela época tinha 7 mil bancários em Campo Grande. Hoje tem 2. O lucro do banco multiplicou por 20. Tudo automatizado. Tudo, tirou eu fui emprego. Bancário, eu fui do Banco do Brasil também. Esses benefícios, que é um avanço na Constituição de 88, né? Você tem que... A Europa tá arrumando desse jeito. Não dá para você manter ele todo na Previdência. Você tem que ter fonte de financiamento para manter ele. Né, os benefícios continuados. Porque se nós acabarmos com isso, vamos sair de 10% de miserável que ainda nós temos para 50%. O que segura ainda é um salário que dá para essas pessoas necessitadas, que precisa da mão estendida do poder público para poder comprar seu medicamento, para poder ter o resto da sua velhice viver com dignidade, pelo menos com menos sofrimento. E essa geração de empregos, deputado Wander, o governo tem que dar incentivo também, tanto para o agronegócio, por exemplo, que não deixa um centavo aqui, vai tudo para o exterior, incentivar empresas, o empreendedor de um modo geral, para ele gerar emprego, porque fica só dependendo do governo, o governo não produz nada. Exatamente, deixa eu te falar um negócio, Gino. Eu tive quarta-feira com o Reinaldo lá em Brasília, eu falava para ele, até eu tive na terça-noite um jantar, um grupo de deputados, estava dois governadores nossos, inclusive o do Piauí e o da Bahia. E os dois elogiando o Reinaldo, na postura dele no Fórum de Governadores. Porque é o seguinte, eu reforçava com ele, falei, Reinaldo, para bater, para fazer, querer fazer a disputa com a oposição, já tem muito. Sabe o que nós temos que fazer? E os nossos governadores topam? Uma agenda no Congresso positiva para os estados. Isso nos unifica todo mundo. O que é essa agenda positiva? Falei, Lei Candir. É um desastre o que tomam dos estados brasileiros. Por causa do quê? Desses incentivos, né, para exportação. Tem que ter uma compensação com relação a isso. E por que não muda isso? É tanto o FPE, não, isso, mas isso está no Congresso. Tem que ter, porque o Congresso, aquilo você não chega e muda tudo. Você tem que passar, isso tem que ser aprovado. É a paciência que o senhor disse. E tem que ter uma maioria. E aí eu falei para ele, essa agenda dá para nós fazer com a base lá do PMDB, do DEM, que interessa, todo mundo tem governo, governadores, governa estados brasileiros. Então, outra coisa, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, né, tem que mexer, né? Para quê? Para dar um mínimo de oxigênio para os estados brasileiros. Inverter essa pirâmide, né? O dinheiro não ficar em Brasília, vir para o estado, para ir para os municípios. Fazer um processo de escalonamento para ir aumentando esses impostos, descer para os estados brasileiros. Terceiro que eu falei para ele, essa questão da Lei Candir, da questão do FPM, né? E também, eu estava falando para ele, você sabia? Você quer ver? Olha só, para nós fecharmos. Ele até ficou espantado. Eu falei, eu sou membro da Comissão de Orçamento. O Rodrigo Maia, inteligentemente, com apoio de todos os deputados do PSL, olha só. Naquela crise, botou em 48 horas, quando você quer, você vota. Fez acordo de liderança para votar o orçamento impositivo. Você sabe o que isso significa? Vou falar aqui para vocês, que eu falei para o Reinaldo, ele até se assustou. Nós íamos num processo, na época do Lula nós aprovamos o primeiro. A oposição sempre quer isso, para a oposição é a melhor coisa, né? As emendas individuais. Aí, agora, a partir deste ano, são 5 emendas de bancada impositiva. Se fez um bolo, esse bolo foi dividido por todos os estados brasileiros e pelo Distrito Federal, mais o Distrito Federal, deu 160 milhões de reais para cada estado nas emendas impositivas de bancada. Agora passou a ser todas. Sabe para quanto que vai? Em torno de 600 a 800 milhões o ano que vem.
Sabe o que isso significa? Tirar poder do executivo e trazer para o legislativo. Nós vamos viver um regime presidencialista de direito, né? Mas, de fato, os governadores vão ter que ir lá passar nas bancadas, né? Ou seja, isso cada vez mais vai tirar poder e vai esvaziar o executivo. Isso só fragiliza o presidente. Exatamente. Podem ter certeza. Então são coisas que a experiência, né? A maioria da bancada deles é muito mais mídias sociais. Você vê o cara está mais preocupado em estar falando, respondendo, né? O que está lá na ponta, que é importante. Mas quando você governa, o que pressupõe? Eu vou governar, vou assumir e votar com as medidas amargas do meu governo, que às vezes precisa de medidas duras, né? Mas vou depois também usufruir, né, do bônus, não quero só ônus. E a gente percebe que isso não acontece com a bancada do atual governo. 12, ou melhor, 13 horas e 13 minutos, nós estamos chegando ao final do Giro Notícias, hoje com 15 minutos a mais. Aproveitando a presença do deputado Vander Loubert aqui no programa Giro Notícias. Marcelo, muito obrigado pela participação. Boa tarde. Até a próxima, né? Deputado, muito obrigado pela gentileza de vir aqui, de conversar com a população. E é isso que todos os parlamentares, todos que detêm cargo público deveriam fazer. Conversar com a população. Né? Ô, Gênio, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre, quando fui governo, na época que nós estávamos assim, até momento de desgaste, tem uma coisa que sempre eu preservei e tive sempre a coragem. Eu tenho 39 anos de partido, né, de fazer a defesa das minhas ideias, das minhas convicções, daquilo que eu acredito. Mas sou muito aberto, também não tenho essa coisa de não deixar de ouvir, às vezes de reavaliar. Né? Eu acho que eu brinco muito com a minha assessoria, eu falo, me convence. Eu não tenho opinião formada sobre tudo. Então acho que isso... As pessoas inteligentes agem assim. Isso, com certeza... tem contribuído muito e me ajudado eu ser hoje o único deputado com 5 mandatos consecutivos. Falo sempre que o primeiro, até as pessoas se dão uma oportunidade, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e principalmente esse último, né? Aqueles que já estão há muito tempo, teve um desgaste, sofrem um desgaste natural. Por isso que eu agradeço, né, a vocês, que sempre nos deram oportunidades, os microfones sempre estiveram abertos para ouvir todos os lados, a direção da rádio na pessoa do Luciano, né? A você, Gino, ao Marcelo, muito obrigado. O dia que precisar, eu estou à extrema disposição para poder estar colocando e falando e debatendo e falando da minha opinião. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todos os seus ouvintes. Grande abraço, deputado federal Vander Loubert.